Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade ao nosso estudo aqui no canal. Eu, para começar, peço perdão a vocês por não estar postando vídeos direto, mas no momento não estou tendo essa condição, né? Mas sempre que possível vou estar trazendo vídeo aqui e espero que vocês continuem, né? Aí a estudar junto com a gente. Então vamos lá. Vamos falar, né? Isso é uma dúvida, né? Que surgiu aí através da servidora Vanessa, né? Me sugeriu esse tema para esse vídeo. Eu gostei bem dele e desse tema eu vou dividi-lo em dois, tá? Esse primeiro vídeo vai falar sobre como diferenciar sensibilidade espiritual de ansiedade, medo ou imaginação, isso na visão de Umbanda. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, sem mais delongas, né? Na Umbanda, aprender a separar o que é mediunidade desperta, né? A mediunidade ativa, que é a sensibilidade, do que pertence à própria mente, né, da pessoa, no caso, ansiedade, medo ou imaginação, isso é um dos maiores desafios do desenvolvimento mediúnico, tá? É o que eu tenho já de início para falar para vocês. É um desafio muito grande. E no início causa muita confusão, né? Na mente do médium, na mente daquele servidor ali daquele terreiro. Chamamos esse processo de discernimento, mas aqui na casa de oração a gente chama de doutrina mediúnica, tá? E muitos falam, não, você precisa aprender a discernir, né? O que uma coisa da outra e tal. Mas a gente prefere chamar de doutrina mediúnica, tá? Tanto que a gente tem dias específicos para esse doutrina mediúnica, tá? Então, a espiritualidade e o nosso psiquismo usam os mesmos canais receptores. Eu preciso que você entenda isso, né? É utilizado o seu mental, né? A sua mente, o seu cérebro, ele é utilizado ali naquele momento. O sistema nervoso e os pensamentos, né? O que torna tudo muito sutil, muito sutil. No entanto, existem sinais claros para diferenciar cada um deles. E a gente vai falar sobre eles agora. O primeiro é a sensibilidade espiritual, mediunidade. A principal característica da aproximação espiritual verdadeira é o fator surpresa e a alteração de todo o seu estado físico e vibratório, de fora para dentro. Então, esse processo se dá de fora para dentro. Você sente algo, parece que está chegando próximo de você e chegando tão próximo que às vezes parece que está querendo entrar dentro de você, tá? Essa é a aproximação espiritual. Quais são os sinais? Ocorre de uma forma muito repentina, mesmo quando você está muito calmo ou focado em tarefas mundanas, tá? Então, de repente, puf, aquilo acontece. E vem acompanhada de reações físicas, bem específicas. São os arrepios intensos, bocejos repetidos, peso nos ombros ou na nuca, alteração sutil na temperatura do corpo, frio ou calor repentino e uma mudança na atmosfera ao seu redor. Algumas pessoas também sentem um pouco de o coração dá aquela acelerada, mas não é aquela aceleração que fica direto. Ele começa, e quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você já não sente mais o coração bater demais. Aí você presta atenção na respiração, daí um pouquinho você já não está mais ofegante mais. E aí daqui a pouquinho você já está incorporado. É diferente, tá? E a gente vai falar do segundo momento aí no próximo tópico. Mas continuando esse primeiro tópico, o pensamento, como que ele se dá? É uma intuição mediúnica que surge com um estalo de Deus. Um pensamento claro, objetivo e sem carga emocional prévia, sem uma carga emocional ali. Que não segue uma linha de raciocínio que você estava tendo antes. Então você estava falando uma coisa, de repente tudo muda, né?
Então, esse é o pensamento dentro do processo mediúnico, tá? Da sensibilidade mediúnica, como a Vanessa perguntou. Segundo tópico, ansiedade e medo. Então, a ansiedade e o medo são construídos pela própria mente da pessoa, pela própria mente do médium, geralmente baseados no futuro ou em traumas passados. Eles passados e também no presente ali, naquele momento, né? Você se traumatizou por algum momento e aí essa ansiedade pode surgir. Eles reagem ao ambiente, enquanto a mediunidade age sobre o ambiente. Entenderam a diferença, né? Então, um reage ao ambiente, já a mediunidade reage sobre o ambiente. E quais são os sinais da ansiedade e do medo? A ansiedade ela gera sintomas físicos progressivos e desgastantes que vão aumentando no decorrer do tempo ali, né? Daquele momento, vai só aumentando, aumentando e vai te dando a sensação de passar mal. Mas muito forte e aquilo não para, né? No caso, a taquicardia acontece, mas não é aquela que daí um pouquinho você presta atenção na respiração e ela já acalmou. A taquicardia fica constante, chegando a fazer você ficar com muita, mas muita falta de ar, né? A respiração fica muito superficial e pesada. Então, assim, é uma taquicardia excessiva e constante. A respiração é superficial e pesada, como eu disse, e dá um aperto no peito, que chega a ter dor no peito, que parece que você está infartando, né? Tremores, suor, né? Suor frio, de repente do nada, e uma sensação de um medo muito grande, uma sensação de urgência, um perigo eminente, um medo que te paralisa. Esses são os sinais da ansiedade e do medo, né? E o pensamento dentro desse sintoma, né, da ansiedade e do medo, como que é? Ele é repetitivo, gente. Ele é muito repetitivo. E ele é cíclico, né? Ele fica ali com um pensamento catastrófico, né? É o famoso, e se acontecer isso? Ah, e se não der para aquilo? É sempre um medo do e se, né? E esse pensamento, ele se alimenta de si mesmo. Então, quanto mais você pensa, por isso que é repetitivo, mais você vai alimentando esse sentimento, esse pensamento, essa ansiedade, esse medo. Se você já entrou em um ambiente tenso, pensando que ali tem energia ruim, o mal-estar que você vai sentir quando você entrar, geralmente é a ansiedade reagindo à sua própria sugestão mental de que ali tinha energia ruim, né? E não o de um espírito chegando próximo de você, né? Agora, às vezes você não está nem pensando em nada, você entra dentro de um lugar, você está tranquilo, de repente você sente um frio, um calafrio, uma coisa estranha, né? Parece que alguém se aproximando. Aí sim, é diferente, tá? Então, esse é o processo dos sinais e de como é o pensamento de acordo com a ansiedade e o medo, tá? Bem diferente da sensibilidade mediúnica. E aí vem a imaginação, né? A imaginação nada mais é do que o animismo, né? É o terceiro tópico. Então, a imaginação ou o animismo que é quando o médium, ele próprio produz o fenômeno com sua própria mente. Então, essa imaginação, esse animismo está ligado aos nossos desejos, às nossas vaidades, leituras recentes ou referências visuais que guardamos, né? Então, muitas das vezes a gente vê aí algum processo anímico em alguns médiums, né, dentro do terreiro de Umbanda, porque eles querem tanto estar passando por aquilo, que aí eles mesmos fantasiam, né? E ali a espiritualidade não se firma, porque ele não vai conseguir levar aquilo ali muito adiante. É aí que dá para a gente perceber a questão do animismo, né? Quais são esses sinais, gente? Os sinais do animismo. A imaginação, né, ela segue uma lógica linear e narrativa. Então, assim, tem todo um conceito ali seguindo uma rota, né? Você consegue controlar ou prever o desenrolar da cena mental,
de todo aquele processo que está acontecendo. Você consegue o controle total daquilo. Se você consegue mudar os detalhes do que está sentindo ou vendo conforme foca a sua atenção, é imaginação. Simples assim. Se você consegue, né, controlar um processo, vamos dizer, um processo de mediunidade, né? Deixa eu tomar uma água, gente. Num processo de mediunidade, o que acontece? Num processo de incorporação, por exemplo. Você está ali, você foi chamado para frente do gongá, tal, para se concentrar. E aí, você está ali, estão cantando, e nada acontece. Você não sente nada no corpo. Aí você vai assim, nossa, o que está acontecendo? Aí, de repente, e se... Ó, já apareceu o e se, hein? Ó, e se eu colocar a mão para trás? Aí, foi e colocou a mão para trás, né? Não foi um desejo claro, né? Que surgiu de repente e você foi sem pensar em nada. E a mão foi para trás, né? E aí depois você vem, e se eu fizer assim, né? E se eu fizer assado? Isso tudo na sua mente. Aí você vai fazendo. Isso é a sua mente, é a sua imaginação. Porque quando um guia espiritual vem, ele já chega chegando, ele bota a mão para trás, ele bate no peito, ele brada, ele faz isso, ele faz aquilo. Não fica passando pela sua mente e se, tá? Então dá para você sentir a diferença dentro desse processo aí, tá? Então, ó, e como que fica ali, né? Dentro desse animismo, o pensamento, os sinais são esses, né? A imaginação, ela tenta controlar tudo. Você consegue mudar os detalhes, você consegue mudar a sua forma, né, e tal. Agora, o pensamento, ele costuma ser dramático, mas muito dramático e detalhado de forma consciente. Muitas vezes validando o que você gostaria que acontecesse. Você gostaria que o seu caboclo batesse. E se eu bater no peito? Aí o caboclo querendo que eu bata no peito. E se bradar? É o caboclo querendo bradar. Não é assim. Não tem um e se antes. Não existe. O caboclo chega, ele brada. O caboclo chega, ele bate no peito. E não tem esse pensamento na cabeça do e se. Então isso tem que ficar bem claro, né? Muitas vezes, né, você vai validando o que você gostaria que acontecesse no pensamento imaginativo. Como receber um mentor específico, ou receber um aviso heróico, né? Ou, gente, eu contei um caso um dia não, tem uns 2 anos isso, né? De um pai de santo falando que o médium deu o nome do guia que ele gostava, como se aquele fosse o nome do guia. E se eu não me engano, até era uma pombagira. A pombagira foi deixando. Quando chegou o dia dela puxar, né, cantar o ponto dela, arriscar o ponto dela lá e tal, né? Aí a pombagira foi deu outro nome. Aí pronto. E aí, o que aconteceu? O nome que o meu burro deu não era meu nome. Ela deu esse nome que ela quis. O nome da falange que eu trabalho é esse. Entendeu? Então aí a gente já vai vendo, né, o quanto que às vezes até os nomes, né, o telefone ele toca de lá para cá e não daqui para lá, não somos nós que decidimos. É a espiritualidade que já tem tudo ali no preparo, né? Então vamos fazer uma comparação rápida, né? Qual que a origem, né, da sensibilidade espiritual, né? De fora para dentro, é repentina, né? Na ansiedade e no medo, se dá de dentro para fora, né? É um gatilho mental, né? Já na imaginação tem uma construção mental consciente. Então já deu para diferenciar um do outro, né? Já os sintomas, como são os sintomas físicos? Comparação rápida. Arrepios, bocejos, variação de temperatura. Isso daí é um primeiro momento da sensibilidade espiritual. Já a ansiedade e o medo é taquicardia constante, falta de ar, aperto no peito gerando dor, tal. A imaginação, inexistentes ou puramente induzidos, né? Então você só imagina, mas não existe nada ali, tá? Padrão do pensamento na sensibilidade mediúnica, direto, curto, sem julgamento prévio. Pronto. Na ansiedade e no medo, recorrente, catastrófico, e se, direto.
Na imaginação é linear, dramático, controlável, direto ali. Tem o e se também, tá? Além de todo esse processo. E fica imaginando como se fosse isso, como se fosse aquilo. Efeito após o corte, né? Após ali terminar, né? A sensibilidade mediúnica. Passa ao firmar o pensamento e rezar. Pronto. Aí passou, desincorporou, afastou aquele espírito e pronto. Já na ansiedade e no medo, demora a passar, né? Exige uma autorregulação, você tem que procurar um controle, se bobear você vai parar no médico por conta disso, né? Por conta de tantos efeitos físicos ali no seu corpo, né? Sintomas físicos, falando a verdade, né? Que aí você começa a sentir-se mal mesmo. Já na imaginação, se é assim que você muda de foco. Você mudou de foco, aquilo acabou, passou. Não tem mais nada. Entenderam? Então é simples assim, é uma comparação bem rápida. Qual que é a chave, gente, para você conseguir entender tudo isso? É o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. E já vou logo dizendo que a meditação é um dos melhores caminhos para você se autoconhecer. Mas também tem aí, né, como dizem os nossos amados pretos velhos, né, para conhecer o invisível, o filho precisa primeiro conhecer o seu próprio visível. Então, quanto mais você conhece os seus gatilhos psicológicos, seus medos, seus desejos, mais fácil fica identificar quando uma energia não pertence a você. Entende isso? Então, a melhor forma de calibrar essa bússola é a frequência e a disciplina no terreiro. Quanto mais você vai no terreiro, mais você vai calibrando essa bússola de entender você. Entender o que é sensibilidade, o que é ansiedade, o que é medo, o que é imaginação. Porque você vai tendo contato com as energias do terreiro. Com esse grande dínamo gerador de energia que é o Gongá. E sim, é o passe, o banho de ervas e a orientação dos guias-chefes que vão aos poucos limpando o ruído da mente, para que a voz da espiritualidade ecoe com clareza no seu mental. Tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre isso. O outro vídeo, ele não vai ter o mesmo título, mas ele dá continuidade a esse vídeo. Então fique atento, porque no próximo vídeo eu vou falar de técnicas, práticas e de firmeza que a Umbanda utiliza para ajudar a acalmar a mente e proteger o campo vibratório nesses momentos de dúvida. É sensibilidade espiritual? É ansiedade e medo? Ou é imaginação minha? Então fique atento. Aguarde o próximo vídeo. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Deixe sua dúvida aí nos comentários. Axé.